Vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que mantém as moléculas unidas nos estados sólido e líquido? Por que é importante a gente se fazer essa pergunta? Porque quando vimos a estrutura dos estados físicos da matéria, nós vimos que nos estados sólido e líquido, as moléculas elas estão mais juntas, mais próximas umas das outras. Elas estão no estado de agregação mais condensado, tá certo? Mais denso. E já no estado gasoso, as moléculas estão bem distantes umas das outras, estão separadas. Mas então o que mantém essas moléculas unidas nesses dois estados físicos da matéria, o sólido e o líquido? São as forças intermoleculares, certo? Que são forças de atração que ocorrem entre essas moléculas, dessas substâncias, nos estados sólido e líquido. As interações intermoleculares, conforme vocês podem perceber, elas se dividem basicamente em três tipos. São interações do tipo dipolo permanente, ligações de hidrogênio e interações dipolo instantâneo, dipolo induzido. Também, provavelmente, vocês vão se deparar com o termo forças de Van der Waals ou forças de London, tá certo? Falando um pouquinho das interações dipolo-dipolo, o nome já diz dipolo-dipolo é porque eu estou trabalhando com moléculas, eu estou pensando em moléculas polares, tá certo? Então já podemos chegar à conclusão que as forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo são forças atrativas, tá certo? Que ocorrem entre moléculas polares. Beleza? Basta a molécula ser polar que duas ou mais moléculas polares vão estar exercendo atração uma em relação à outra, forças atrativas, conhecidas como interações dipolo-dipolo. Um exemplo interessante para a gente entender esse tipo é o próprio HCl. O HCl, que é o cloreto de hidrogênio, ou no estado aquoso ou ácido clorídrico, é uma molécula polar. Por que o HCl é uma molécula polar? Porque o hidrogênio e o cloro eles têm uma grande diferença de eletronegatividade. E o cloro é muito mais eletronegativo. Então ele atrai o par de elétrons da ligação covalente que existe entre eles muito mais para perto do cloro dele mesmo do que do hidrogênio. Então eu crio um dipolo na molécula. O cloro, por ser muito mais eletronegativo, fica sendo um polo negativo, onde há uma alta concentração de elétrons, alta densidade de carga, essa carga negativa, e o hidrogênio, por ter o elétron se afastado mais dele, ele fica com uma densidade de carga positiva, ou seja, uma ausência do elétron. O elétron saiu de perto dele, então ele ficou positivo, visto que o elétron tem carga negativa. Tá certo? Nós já conversamos sobre isso quando falamos de eletronegatividade. Então veja bem, sendo assim, a molécula é um dipolo elétrico permanente, tá certo? Que pode ser representado da seguinte forma, conforme vocês estão vendo aí, duas esferinhas, unidas, onde a esferinha cinza, que tem carga positiva, representa o hidrogênio, e a esferinha verde, tem carga negativa, representa o cloreto, no caso. Se a gente olhar nessa figura aqui do lado, nós percebemos essas setas vermelhas, que são setas de duplo sentido, tá certo? Essas são as forças atrativas, porque essas moléculas estão juntas. Repare que polos opostos se atraem. Então, a interação de uma molécula com a outra vai dar entre polos opostos. Ou seja, o cloro de uma molécula vai interagir com o hidrogênio da outra.
e assim sucessivamente, certo? Evidentemente, a parte positiva de uma molécula passa a atrair a parte negativa, conforme está escrito aí, da molécula vizinha, e assim sucessivamente. Essas forças de coesão, forças atrativas, recebem o nome de forças ou ainda ligações de polo, tá certo? Então, em resumo, são forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares, fazendo com que essas moléculas fiquem próximas umas das outras, tá certo? E detalhe que para a molécula ser polar, ela tem uma região positiva e uma região negativa. E entre as moléculas, a região positiva é atraída pela região negativa da outra e vice-versa. Beleza? Está bem claro aí, mostrado nessas setinhas vermelhas de duplo sentido. Essas representariam as interações de polo. Tranquilo? Já as ligações de hidrogênio são forças atrativas também que ocorrem entre moléculas polares, ou seja, entre dipolos. Só que, um detalhe, nesse caso o polo positivo vai ser o hidrogênio, por isso o nome ligação de hidrogênio. E ela acontece quando o hidrogênio de uma molécula recebe uma força atrativa, né, interage com elementos muito eletronegativos de outra molécula. E quais são esses elementos? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Então, ligação de hidrogênio vai acontecer quando o hidrogênio de uma molécula interage, ou seja, exerce uma força atrativa com flúor ou oxigênio ou nitrogênio em uma outra molécula. Aqui nós temos o exemplo da água líquida. Veja bem que a água líquida é um dipolo permanente, onde a esferinha vermelha representa o oxigênio e as esferinhas cinzas representam os hidrogênios. A molécula é um dipolo permanente, então o oxigênio, conforme a gente já viu quando estava falando até mesmo de ligações polares, né? O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, e por isso ele representa o polo negativo da molécula, e os hidrogênios representam o polo positivo da molécula. Então, observe que eu tenho aí as forças atrativas entre essas moléculas representadas pela linha tracejada em vermelho. Observe que sempre nessa linha tracejada em vermelho, o hidrogênio de uma molécula interage com o oxigênio da molécula vizinha. Certo? Pode analisar que isso acontece com todas as moléculas. E como o oxigênio é a parte negativa e o hidrogênio é a parte positiva, a ligação de hidrogênio é justamente essa linha tracejada. Tá certo? O hidrogênio interagindo com o oxigênio da outra molécula. Se você observar, o mesmo acontece no gelo, que nada mais é a água no estado sólido. Só que vocês conseguem perceber que o arranjo espacial das moléculas de água no estado sólido é diferenciado. O nível de organização dessas moléculas é diferente. E nessa diferença a gente percebe que as moléculas elas estão num arranjo que ocupa um maior volume. Então, uma mesma massa de água no estado sólido e líquido, no estado sólido vai ocupar um volume maior. Então, se o gelo, que é água sólida, tem um volume maior, a densidade do gelo, que é a razão massa por volume, vai ser menor. E por isso o gelo flutua sobre a água líquida. Tá certo? Mas o importante é a gente perceber que a ligação de hidrogênio é o que acontece entre as moléculas de água, tanto no estado sólido quanto líquido, e é a força atrativa que mantém essas moléculas unidas. Outro exemplo aqui é o próprio ácido fluorídrico, o HF, tá certo? Porque conforme a definição ainda está aí, olha, o hidrogênio de uma molécula interage com, agora nesse caso, o flúor da outra molécula, que simplesmente é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então a diferença de eletronegatividade é muito grande, o que faz com que a ligação de hidrogênio seja a força intermolecular mais intensa
que existe, das três que nós mencionamos, tá certo? E se ela é bastante intensa, ela é difícil de se romper, ou seja, necessita de maior energia para romper essa ligação, separar uma molécula da outra. E separar uma molécula da outra é fazer o processo de ebulição. Então, normalmente, moléculas que fazem ligações de hidrogênio têm temperaturas de ebulição maior, tá? Muito maior às vezes, quando comparada a moléculas de massa molecular semelhante que não fazem ligação de hidrogênio, tá certo? Então, ligação de hidrogênio é a força intermolecular mais intensa que a gente vai ver aqui. Aqui, nesse segundo exemplo, mostra na parte de cima as interações de hidrogênio ainda entre moléculas de água. Olha lá, a molécula de água angular, onde em vermelho é o oxigênio e em cinza são os hidrogênios. E aqui embaixo representa também a ligação de hidrogênio entre moléculas de etanol, conforme vocês podem ver aí, olha. O etanol ele tem um grupo OH, tá certo? Onde o hidrogênio de uma molécula, que é a esferinha cinza menor, interage com o oxigênio da outra molécula de etanol, tá? Conforme nós podemos perceber, todos esses casos que nós apresentamos aqui, as ligações de hidrogênio estão acontecendo entre moléculas iguais. No entanto, ligação de hidrogênio pode acontecer entre moléculas diferentes. O único critério que tem que ser atendido é o hidrogênio de uma interagir com flúor ou oxigênio ou nitrogênio de outra. Então, pode acontecer ligação de hidrogênio entre etanol e água, entre etanol e amônia, entre amônia e água, tá certo? E assim, outras várias combinações possíveis, tá? E, normalmente, a possibilidade de formação de forças intermoleculares justifica, inclusive, a solubilidade, tá? Substâncias que têm alta afinidade, têm essas forças atrativas entre suas moléculas, provavelmente vão apresentar boa solubilidade uma em outra. E, por fim, vamos falar das interações de polo instantâneo e de polo induzido, ou ainda forças de Van der Waals, forças de London. Olha, só ficou sobrando falar sobre moléculas apolares. Então, esse tipo de interação, a de polo instantâneo e de polo induzido, ocorre entre moléculas apolares. Esse esquema aqui mostra que a molécula apolar, essas duas primeiras imagens aí, moléculas apolares, a gente percebe que ela não tem polo. Então, ela não tem uma região de densidade de carga maior do que a outra. É tudo uniforme, distribuído. No entanto, quando uma molécula aproxima da outra, os elétrons de uma causam repulsão nos elétrons da outra molécula. Então, os elétrons de uma vão mais para um lado da molécula e os elétrons da outra ficam naquele lado, certo? Porque cargas iguais, elas se repelem. Então, o elétron de uma molécula, ao se aproximar do elétron da outra, um elétron vai vencer, então o outro vai se afastar, gerando uma região de carga oposta. Então, induz uma criação de um dipolo instantâneo. E, após esse dipolo instantâneo criar, as moléculas, que a princípio são apolares, começam a ter uma força atrativa entre elas. É o caso, por exemplo, do CO2, quando a gente percebe lá o gelo seco, que é o CO2, tá? No estado, aquela fumacinha que a gente vê em bebidas nas festas, assim, as pessoas. Aquilo é o gelo seco, tá certo? É o CO2, são moléculas de CO2 que estão ali. Existe aquela força porque o CO2 é uma molécula apolar, conforme nós já vimos. Tá? Então, existe interação de polo instantâneo, de polo induzido lá no gelo seco. As forças, conforme eu falei, as forças intermoleculares, elas têm diferentes intensidades.
A mais fraca delas, ou seja, a mais fácil de se romper, é justamente a que acontece entre moléculas apolares, ou seja, dipolo instantâneo, dipolo induzido. E a mais forte, a mais difícil de se romper, são as ligações de hidrogênio, tendo ali num patamar intermediário as dipolo permanente e dipolo permanente. Tá certo? Então esse gráfico ao lado aqui mostra moléculas com parecida massa molar, tá? São moléculas diatômicas, HF, HCl, HBr, HI, tá? Elas têm diferença de massa molecular, é claro, não são massas idênticas, só que observe que aí há uma discrepância muito grande. Olha, do HCl até o HCl tem massa menor que o HBr, que por sua vez tem massa menor que o HI. Então, a temperatura de ebulição no eixo Y, que é representado aí por TE, vai aumentar no sentido de que aumenta a massa, aumenta a temperatura de ebulição. Então, por isso que a temperatura de ebulição do HI é maior do que a do HBr, que é maior do que a HCl. Porque todas essas moléculas são moléculas polares e têm uma única força, então, atrativa entre suas moléculas, que é a dipolo permanente e dipolo permanente. Certo? Então, se a força atrativa é a mesma, eu vou analisar a que tem maior temperatura de ebulição, vai ser a que tem maior massa. No entanto, quando a gente olha o HF, e se a gente descer em direção ao eixo X, a gente vai ver que o HF é a molécula que tem menor massa molecular dessas 4 moléculas que estão aí. E mesmo assim, ela apresenta uma temperatura de ebulição maior, bem maior do que a do HI. Maior de todas aí. Por que isso acontece? Olha, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, quando o flúor de uma molécula tem uma força atrativa com o hidrogênio de outra molécula, ligação de hidrogênio. Tá? Então, o HF tem maior temperatura de ebulição porque nele está acontecendo ligação de hidrogênio, que fez com que superasse o efeito da massa da molécula. Tá? Comprovando aí que ligação de hidrogênio é a mais intensa e por isso moléculas que fazem ligações de hidrogênio terão maiores temperaturas de ebulição. Vamos treinar um pouquinho fazendo alguns exercícios. Veja bem esse daqui. A capacidade de uma substância se dissolver em outra está associada ao tipo de interação existente entre as partículas, entre as suas moléculas. A água, H2O, veja que esse 2 deveria estar subscrito, tá? Por exemplo, é considerada solvente universal por dissolver muitas outras substâncias. As interações intermoleculares existentes na água são do tipo: olha, nós já vimos, a água é um dipolo permanente, no qual o polo negativo é o oxigênio e o polo positivo é o hidrogênio. Então, o polo positivo de uma interage com o polo negativo da outra, ou seja, hidrogênio interagindo com oxigênio. Hidrogênio de uma molécula interagindo com o oxigênio da outra. Olha, ligação de hidrogênio. Lembra bem que ligação de hidrogênio, hidrogênio de uma molécula interagindo com flúor, oxigênio ou nitrogênio da outra. No caso da água, é com o oxigênio. Então, ligação de hidrogênio, letra C. Ok? Nessa outra questão aqui, vamos ver o que está pedindo. O açúcar refinado é constituído majoritariamente por sacarose, um poliálcool com fórmula molecular C12H22O11. A alta solubilidade da sacarose em água pode ser explicada por... Veja bem, eu vou apresentar aqui a molécula da sacarose. Olha, a molécula da sacarose é um poliálcool. O que significa isso? Significa que ela tem muitas hidroxilas, tá certo? E essas hidroxilas vão ser justamente o ponto de interação com as moléculas de água. Veja bem que eu tenho oxigênio e hidrogênio aí.
as moléculas de água também vão ter oxigênio e hidrogênio. Logo, a gente consegue prever que vai acontecer ligação de hidrogênio, justificando a solubilidade, tá certo? Por causa da presença desses elementos, oxigênio e hidrogênio, em ambas as moléculas. Então, letra A. Interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio entre a sacarose e a água. Não precisa nem ler as outras, com certeza é essa. Tá? Mas eu gostaria que vocês olhassem as outras só para ver se vocês acertariam, se não geraria nenhuma dúvida entre as outras aí, tá? Só olhando aí rapidamente, a B, fortes interações do tipo íon dipolo entre a sacarose e a água. Então, quer dizer, são moléculas que não vão formar íon, tá? Não tem formação de íon. É característica de compostos covalentes, não liberar íon na água aí, nesse caso. A sacarose é uma molécula de grande massa molar, tá? Então ela sofre dissolução, mas não sofre ionização. Então não poderia ser letra B, pela ausência de íon. Letra C, ligações covalentes formadas entre sacarose e água. Não. Ligações covalentes é uma ligação intramolecular, acontece dentro da molécula, tá? O efeito da solubilidade é uma interação entre moléculas intermoleculares. Também não. D, ligações iônicas, menos ainda, tá? Não existe formação de ligação iônica em momento nenhum aí. Nós não temos metal com ametal. E caráter iônico da sacarose. A sacarose não tem caráter iônico, ela tem caráter covalente. Então é a letra A mesmo, tá? Compostos de HF, NH3 e H2O apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição quando comparados a H2S e HC. Por exemplo, devido às, HF, flúor de uma vai interagir com o hidrogênio da outra. NH3, hidrogênio de uma molécula vai interagir com nitrogênio da outra. H2O, oxigênio de uma água vai interagir com o hidrogênio da outra. Isso tudo é ligação de hidrogênio. Está bem claro o que a gente falou. Só pode ser a letra A. Ok? Dentre as interações intermoleculares, uma das mais intensas é a ligação de hidrogênio, conforme eu já falei para vocês. Essa interação está presente em nosso cotidiano. Por exemplo, na interação entre as cadeias poliméricas de amido e celulose, sendo responsáveis por diversas propriedades destes materiais, como rigidez, cristalinidade e elasticidade. Com base na possibilidade de ter este tipo de interação intermolecular, assinale a fórmula molecular capaz de realizar ligação de hidrogênio entre si. Olha, o CO2 não pode ser, porque é molécula apolar, assim como o H2. Tá? Eu tenho aí também a outra molécula aí, é um éter, C, tá? Uma molécula de baixa polaridade. Depois eu tenho o hidrocarboneto, também não. Letra E, a gente tem a amônia. A amônia é uma molécula dipolo, um dipolo permanente, tá certo? Mas que o nitrogênio é mais eletronegativo, então é o polo negativo da molécula, e os hidrogênios representam o polo positivo da molécula. Então, o polo positivo de uma molécula interagindo com o polo negativo da outra, sendo um nitrogênio e outro hidrogênio, ligação de hidrogênio. Só pode ser a amônia. Tá, pessoal? Gostaria que vocês aprofundassem nesse assunto, lessem o livro, assistissem esse vídeo mais uma vez se for necessário, tá? Só para depois fazer as atividades propostas. Obrigado pela atenção e até a próxima.